descer nas nuvens, Cristo nosso Salvador, acompanhado de anjos, dando glórias e louvor. Nações são reunidas ante a sua presença, separa-se uns dos outros para fazer a diferença. Muito bem, amigos, vamos continuar mostrando quem são as testemunhas de Jesus. Eu quero apenas corrigir uma passagem bíblica que eu disse errado aí no vídeo anterior. E eu, ao invés de falar Gálatas 3:27, eu falei Atos 3:27, não é Gálatas 3:27, certo? E junto com esta passagem, que diz assim, Gálatas 3:27, aqueles que se revestiram de Cristo, aqueles que foram batizados em Cristo, se revestiram de Cristo. Eu quero também juntar outra passagem que é Colossenses 3:17, diz assim, tudo que você vier a fazer por palavras ou por obras, fazei tudo em nome de Jesus, tá certo? Então, na ocasião do batismo, quando o seu pastor entra na água com você para te batizar, ele vai fazer algo em nome de Jesus ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando você é batizado, o que o pastor disse sobre você é em nome de Jesus ou é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Então, meu amigo, tudo que fazei por palavra e por obras, no batismo requer essas duas coisas, palavras que você fala e obras, quando você auxilia o batizando a se deitar na água, né? A se mergulhar na água e depois se levantar. Você já viu uma pessoa se batizar sozinho, entrar lá e se batizar? Não, tem que precisar do auxílio do seu pastor. E o seu pastor pega essa pessoa, auxilia ela, obras, né? Auxilia ela e depois fala as palavras. Agora, na hora de falar essas palavras, qual é a impressão que você recebe ali na hora do batismo para você se tornar uma nova criatura? Você é batizado em nome de Jesus ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Mas quando entrar em contato com você para te mostrar o caminho da vida eterna, a salvação, disseram para você quem foi que morreu na cruz, não falaram para você que foi Jesus que morreu em seu lugar, que você teria que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Único e suficiente Salvador, aí você aceita Jesus, tomou sua decisão, aceita Jesus como meu único, quer dizer, não precisa de mais nada, ele é o único e suficiente Salvador. Você aceitou. Agora te leva, quando chega na hora do batismo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Convence a pessoa a se entregar a Jesus, depois batiza em nome do sistema. Em nome do representante do sistema, do substituto de Cristo, que é um homem na terra que se declara infalível. Ele se declara que ele é infalível. Mas eu vejo ele morrendo aí, volta e meia está morrendo um deles. Infalível que não morre. Como é que eu sou mortal, eu vou declarar que eu sou infalível? Certo? Então você vê isso aí. E você está dentro do sistema, adorando dessa forma, uma falsa adoração, e não percebe, porque não te falam. Mas eu estou te mostrando em nome de Jesus. Certo? Então, volta para o texto original aqui, o texto de Apocalipse 11, verso 4. Diz aqui, ó. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Eu quero te mostrar aqui, o que significa a palavra candelabro. Aqui no livro de Apocalipse, você volta um pouquinho, aqui no capítulo 1 de Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, o verso 20, diz aqui, ó, este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros, certo? Jesus falando. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, certo? E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, candelabro é igreja. Por que está falando aqui 2 oliveiras e 1 candelabro?
Agora aqui leva para onde para você saber isso aqui? Vamos lá para o livro de Zacarias. Vamos para o profeta Zacarias, o profeta menor. Aqui na Bíblia, volta um pouquinho aqui. Para o livro de Zacarias, no capítulo 4. Aqui Deus vai mostrar para você, através das escrituras, essas oliveiras e esse candelabro, que está se referindo às duas testemunhas. Está dizendo que as duas testemunhas, elas são o candelabro e elas são as duas oliveiras. Tá certo? Vamos lá aqui para o livro de Zacarias, no capítulo 4 aqui. Por que está falando isso? Zacarias capítulo 4, aqui a partir do verso 1, está dizendo o seguinte: depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: o que você está vendo, Zacarias? Respondi: vejo um candelabro, olha o candelabro de novo, vejo um candelabro de ouro maciço, vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas. Olha o que Zacarias viu: um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite sobre o candelabro e 7 lâmpadas que saíam do candelabro. Tá certo? Há também duas oliveiras junto ao recipiente que coloca azeite, uma à direita e outra à esquerda. Isso foi o que Deus mostrou para o profeta Zacarias. E depois, aqui no verso 4, está perguntando: perguntei ao anjo que falava comigo, o que significa isso, meu senhor? E ele disse: você não sabe? Não, meu senhor. Respondi. Aí ele diz aqui no verso 6, isso tudo que você viu, o candelabro, o recipiente, as 7 lâmpadas e as duas oliveiras, isso tudo que você viu, é a palavra do Senhor para Zorobabel, certo? Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa, diante de Zorobabel? Você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: a mão de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. Lembra que saía 7 lâmpadas do candelabro? Pois é, essas 7 lâmpadas, elas representam os olhos do Senhor de toda a terra. Olha o verso 11. A seguir perguntei ao anjo: o que significa estas duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? E perguntei também o que significa esses 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derrama azeite dourado? O verso 12 está falando isso. Aí vem o verso 13. Eu disse: vocês não sabem? Não, meu senhor. Respondi. Olha o verso 14. Então ele me disse: são os 2 homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Então aqui está falando que tudo isso que Zacarias viu, o candelabro, as 2 oliveiras, o recipiente para azeite e as 7 lâmpadas que Zacarias viu aqui na sua visão, está dizendo que tudo isso, e os 2 raminhos que saía do tubo de azeite, né, para as lâmpadas, está dizendo aqui que são 2 homens que foram ungidos para servir ao Senhor de toda a terra. E está citando o nome de um deles aqui, que é Zorobabel. Quem era Zorobabel? Né? E o outro era Josué. Quem era Josué? Esses 2 homens, Zorobabel e Josué. Lembra-se que antes, aqui em Apocalipse 11, antes do verso 3, está falando aqui das 2 testemunhas,
E aqui no verso 5 e diante, está falando aqui que as duas testemunhas, elas ficarão 1260 anos vestidas de roupa de saco e elas, ninguém fará mal contra elas, porque elas irão perturbar muito a terra com as profecias. Então, está falando aqui das duas testemunhas, mas aqui Zacarias também está falando, aqui mostrando para Zacarias, aqui que esses dois homens, que Moisés foi testemunha de Jesus, Elias, Eliseu, os 3 hebreus jogados na fornalha de fogo, Daniel, todas essas pessoas foram testemunhas de Jesus, certo? Foram prejudicados pelo sistema da época, certo? E agora, nos finais do tempo também, as testemunhas de Jesus serão martirizadas também. Então, testemunhas de Jesus são todas as pessoas desde o começo do mundo que largaram os enganos e se tornaram remanescentes com a Bíblia na mão. Então, testemunha de Jesus é o remanescente dos finais dos tempos com a Bíblia na mão, movidos pelo Espírito de Deus. Porque ele diz aqui para Zorobabel, não por força, nem por violência, certo? Mas pelo meu Espírito. E quando foi perguntado ao anjo, ele disse aqui, ó, e tudo isso que você viu, Zacarias, é a palavra do Senhor Zorobabel. Certo? Nem por força, nem por violência. Então, é o crente fiel, é o remanescente que saiu dos enganos, é o remanescente que se batizou em nome de Jesus, é o remanescente que segue a doutrina de Cristo, não a doutrina de dentro do sistema. Esse remanescente, certo? E a Bíblia, a palavra, certo? Movido, os dois, movido pelo Espírito de Deus para testemunhar. Esse é que é as testemunhas de Jesus. Certo, meu amigo? Isso desde o começo do mundo até o final. Antes da volta de Jesus. Essas testemunhas de Jesus estarão firmes, falando contra os enganos e as doutrinas e tradições dos homens que estão ensinando dentro das igrejas. Por isso você precisa sair de lá. A Bíblia diz em Apocalipse 18, verso 4, saia dela, povo meu, para não ser destruído juntamente com ela. Ela quem? A grande cidade. A grande cidade, em Apocalipse 17, verso 18, está falando que ela é a grande cidade, esse tanto de religião junta. Formou-se uma grande cidade, a grande Babilônia. Então, meu amigo, está ensinando para você adorar homens e não adorar o Deus vivo, certo? Por isso, abra o seu olho. Eu não estou aqui para brincar com a palavra de Deus. Eu estou aqui para falar o que me mandou falar, o que me mostrou para que eu passasse para o mundo. E eu estou passando corretamente pelas Escrituras. Pode investigar e você vai concordar com a Bíblia. Não precisa acreditar em mim. Eu não estou aqui pedindo para você crer no que em mim, no que eu estou falando. Mas creia no que está escrito e você terá esperança. Certo, meu amigo? Então, aqui você viu mostrando aqui Zorobabel. Zorobabel, quem era ele? Ele era da linhagem de Davi. Ele era o governador de Judá. Ele era da linhagem real de Davi. Mas também Deus ungiu Josué, depois da morte de Moisés, para conduzir o povo até a terra prometida. Venha comigo aqui no capítulo 3 de Zacarias, né, que eu vou ler para você. Mas o vídeo já está chegando aqui, o seu finalzinho. Pensa você que não me deixe só. Acompanhe comigo, porque eu vou mostrar. Já mostrei Zorobabel, que era o que ia construir o templo de Deus, que foi destruído lá em Jerusalém. O templo de Jerusalém foi destruído pelos babilônios e foi levado o povo cativo. Então Deus ungiu Zorobabel para reconstruir o templo. E Deus também ungiu a Josué para levar o povo, né, vencendo as guerras, até a terra prometida. Então esses dois homens simbolizavam Jesus, o rei messiânico, porque Josué era o sacerdote. E Zorobabel, o governador de Judá, da linhagem real de Davi. Então Jesus hoje ele é o sumo sacerdote. Ele é o rei messiânico, sumo sacerdote. Segundo a ordem de Melquisedeque. Deus jurou que Jesus seria sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não sacerdote humano. Ele seria sacerdote para mim e para você, para sempre. Ele é o nosso sumo sacerdote.
Então, esses dois homens lá fazendo o seu serviço, apontavam que viria o Messias, o rei sacerdote, né? Ser o nosso intercessor, ser o nosso mediador hoje. É o que está acontecendo hoje. Tá certo, meu amigo? Mas aguarde que eu vou para o livro de Zacarias no capítulo 3 para falar de Josué. Eu já falei de Zorobabel, certo? E aqui está falando que colocou uma pedra diante de Josué. Nós vamos ver aqui que pedra será essa, certo? Vamos para o próximo vídeo e você verás a verdade sendo pregada e mostrada para ti.